Bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do ProLarcast. Eu sou a Gabriela Araújo, sejam bem-vindos ao nosso podcast. E eu sou Ana Luísa Araújo. E este é o ProLarcast, um podcast feito por quem vive o mercado imobiliário na pele. Nosso objetivo? Transformar o mercado em 1% melhor todos os dias. E hoje nós temos dois convidados incríveis que vão nos ajudar a entender um pouco melhor sobre o processo de sucessão familiar. Temos o Vinícius Lage, diretor financeiro da construtora Lage. Ele atua há 8 anos na empresa da família e, além do setor financeiro, também coordena as áreas comercial, de marketing e novos negócios. É um entusiasta nas finanças corporativas, investimentos e do mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. E o nosso segundo convidado é o Dr. Alberto Cabral, contador e advogado, sócio da Antunes Contábil. Ele é especialista no mercado imobiliário e cerca de 40% dos clientes da empresa estão nesse setor. Alberto é uma referência quando o assunto é estruturação empresarial, planejamento tributário e, claro, sucessão familiar. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, boa tarde. Vinícius, conta pra gente a história da construtora Lage, como que foi o seu processo de entrada na empresa, e você sempre teve clareza que você queria seguir esse caminho? Nossa, não tinha clareza sobre isso. Na verdade, assim, a empresa ela tem um pouco mais de 30 anos, meu pai começou a construir tem 30 anos, antes de eu nascer, antes da minha irmã ter nascido também, e há 25 anos, então a partir dos anos 2000, que a construtora Lage mesmo passou a existir. Eu fui acompanhando durante toda a minha infância, né, meu pai nas obras, participando do trabalho dele, mas nunca tinha pensado em ser engenheiro e trabalhar na construtora. Mas assim, depois que eu formei no colégio, a primeira coisa que eu fiz foi, eu queria trabalhar, eu queria ganhar meu dinheiro, então eu entrei na construtora, mas sem assim, com aquele pensamento de que vou ficar aqui para sempre, que vou assumir esse negócio. Não era essa a intenção era ser só um primeiro emprego. E aí, conforme eu fui, né, desenvolvendo lá dentro, que eu fui realmente tendo vontade de assumir as áreas, né, e de fazer diferente no negócio, realmente ser um negócio para a vida, né, para poder depois participar do processo de sucessão. E seu pai que fundou a construtora Lage? Exatamente. Ele, junto com meu tio, né, ele construía há mais tempo sem outros sócios, mas quando ele fundou a construtora Lage mesmo, foi junto com meu tio, Fernando, que é sócio dele hoje, e com um primo deles que era diretor financeiro da construtora antes, que era sócio deles, e que depois passou o bastão para mim, né, quando eu assumi a área financeira da empresa. Então tá bem dentro do assunto, né? Que Exatamente. aí é família mesmo. É totalmente familiar. Legal. E quais foram, assim, os maiores aprendizados que você teve nessa área da sua família, da construtora até hoje, em quesito desse valor da família, né? Trabalhar com família, a gente sabe que nem sempre é um mar de flores. É verdade. Como que tem sido essa experiência, até porque não é só seu pai, né? Acho que é legal falar disso, porque a realidade da maioria das empresas é essa. Às vezes você trabalha com um tio, com um primo. É verdade. Eu acho que se fosse só uma empresa, assim, se fosse só do meu pai, seria até diferente, porque o fato de ter um outro sócio que não é meu pai, né, que eu não sou herdeiro dele também, eu acho que deixa as coisas um pouco mais profissionais também, como devem ser, né? Então, negócios são negócios e a família é a família, porque é importante você ter uma certa separação também, tentar tirar o lado positivo disso, né, nos benefícios que isso pode trazer para a própria empresa e para o crescimento, mas sabendo respeitar também, olha, a figura do pai, a figura do chefe, né, e saber dividir as duas coisas. Então, para mim, foi sempre muito tranquilo, assim, né? Uma relação que tem que ser de muito respeito, mas que também tem muitos positivos, né? Lados positivos, no sentido de que, sendo uma pessoa ali familiar, tem uma extrema confiança em você. Então, se fosse eu lá com 18 anos, né? Na verdade, eu entrei na consultora, eu tinha 17. Então, eu lá com 17 anos, cheio de ideia, querendo colocar um tanto de coisa em prática, se fosse em qualquer outra empresa que eu não fosse, né, familiar, ninguém ia me dar essas oportunidades, o espaço de tentar fazer diferente, né? E sendo uma empresa da família, pela relação de confiança, e realmente ali meu tio e meu pai poderem saber, assim, a minha capacidade, a formação que eu tive, a educação que eu tenho, você tem muito mais oportunidade de realmente conseguir colocar coisas diferentes em prática e ter mudança, né? Colocar realmente mudanças em prática. Eu acho que essa é a grande vantagem. E acho que vocês tiveram isso um pouco na ProLar também. Sim. Eu acho que a gente teve esse mesmo, e eu falo privilégio, porque, né, a gente ter um fundador que dá essa oportunidade não é todo mundo. Eu converso com muitas pessoas que não dão essa abertura para o menino de 18 anos chegar com uma ideia. É verdade. Depois a gente vai aprofundar mais nisso, mas eu queria saber da Antunes Contábil, assim, desde quando a gente era pequenininha já, o seu pai já é o contador da ProLar, então tem muitos anos essa parceria. Fala um pouco pra gente como que foi, né, lá atrás ele fundar a empresa e o seu processo de entrada nela, se foi igual o Vinícius orgânico ou se você já sabia desde pequeno que era... A Antunes Contábil, meu pai fundou ela sozinho, então no meu caso não teve tio, sempre foi meu pai.
há mais de 30 anos atrás, começou com ele sozinho, passando na porta de várias empresas e tentando conseguir clientes dessa forma. Acho que a primeira imobiliária que ele atendeu na época foi a Casa Mineira, se eu não me engano foi a primeira que ele conheceu pelo meio espírita que ele era, né? E começou só com ele, com mais uma funcionária. Teve uma época que ele não estava dando muita renda, ele saiu para virar fotógrafo por uns 2 anos. Não sabia disso. Acho que foi antes de pegar mercado imobiliário, inclusive. Virou fotógrafo, depois voltou, que o escritório começou a dar algum movimento a mais, ele voltou, todo o dinheiro que o escritório dava para o funcionário, o único funcionário que fazia o serviço. Depois ele voltou e foi crescendo aos poucos. Hoje em dia já é um escritório bem maior, a gente já tem mais de 300 clientes. E eu entrei quando eu tinha, acredito que 17 anos. Quando a gente é adolescente, não sei se já aconteceu com vocês também, mesmo quando adolescente, a gente tinha férias da escola, já tinha que ir para lá fazer alguma coisa. Vai lá, aprende a andar na rua. Vai entregar documento da prefeitura. Lá em casa era assim, tomava recuperação, tinha que pagar a recuperação trabalhando na férias. Nossa, quando eu tinha 13 anos, eu queria comprar um iPhone, queria ganhar o primeiro iPhone, que foi na época que bombou, assim, o iPhone. Aí eu tive que trabalhar as férias inteiras, né, pro lar também, enquanto meus amigos todos no clube, com 13 anos, aí depois, então, todas as férias a gente tinha que ir lá, que aí queria comprar uma coisa, não, vai trabalhar, guarda o dinheiro aí, junta pra... Nessas épocas que eu trabalhava, não era nem de perto a seriedade que eu tenho hoje para trabalhar lá. Era um negócio assim, sou obrigado, tô indo lá para fazer alguma coisa, ia bem, bem leve. Eu entrei, acho que foi com 17 anos também, hoje eu tô com 33, eu sempre perco a conta de quanto tempo eu tô no Então, pela conta, tá dando 16 anos já. Comecei pegando, aprendendo, tentando pegar um pouquinho de tudo. Teve alguns departamentos que eu não passei, mas hoje em dia eu já conheço bem deles. E fui pegando um pouquinho de tudo. Aos poucos eu fui galgando mais passos na empresa do jeito que vocês falaram, que foi eu querendo assumir coisas. E ele, como dono, sabendo que eu tenho capacidade, sabendo que eu só pediria para fazer alguma coisa se eu realmente tivesse a confiança, ele me conhece nesse sentido. Eu só estou pedindo, se eu estou pedindo alguma coisa é porque ele sabe que eu sei que eu quero fazer. Sim. Então, aos poucos, eu fui assumindo responsabilidades administrativas. Até o ponto hoje que meu pai, ele trabalha de casa. Quem administra o escritório no dia a dia sou eu. Esse é um processo, acho que nós três aqui, né, nas 3 empresas, foi bem parecido, foi um processo natural. Isso. Lá na Prolar a gente também começou na pandemia, logo no início, assim, que deu aquele boom todo fechando, muitos funcionários ficaram de casa, e a gente precisou ir pra fazer serviço de alimentar sistema, essas coisas, sabe? E ali a gente foi ficando também, né, a gente foi criando gosto, e aí eu já entrei na locação e apaixonei com a locação, a Gabi já começou na parte ali mais serviços gerais, e depois foi pra parte de vendas, né, e a gente também foi conquistando esse caminho. Então eu acho que é um trabalho mesmo de ter começado aprendendo o básico ali e ir subindo aos poucos. E uma coisa legal também, que eu falo muito, assim, que por mais que a gente teve esses pontos que pra uma criança é ruim, né, de você trabalhar pra pagar uma conta e ter... Não era um castigo em si, mas de certa forma era também, mas pra valorizar o dinheiro, hoje eu vejo que a gente só tá na empresa porque meu pai teve muita sabedoria de conduzir, eu acredito que o pai de vocês também, hoje eu falo com ele, por que você não me contou tudo isso? Porque ele chegava em casa... Era incrível, os problemas ficavam lá fora, ele não transparecia, às vezes, uma dificuldade ali financeira que a empresa estava passando, demissões, problemas que a gente sabe que surgem, né, e hoje lá em casa todo mundo trabalhando, a gente fica comentando disso o tempo inteiro, nunca falou nada, nunca transpareceu, eu sempre chegava em casa feliz, a gente nunca ouviu, né, ele falar que estava cansado, isso nunca saiu da boca do meu pai. Então, assim, acho que tudo isso levou a gente também a querer seguir esse caminho que a gente via que era legal, né? Verdade. E eu acho que, assim, vocês terem participado, assim, durante a infância, né, assim, do dia a dia do seu pai, eu acho que isso ajuda muito mesmo. Eu brinco, assim, durante a minha infância toda, meu pai me levou pra poder ir pros lugares com ele. Então, férias, por exemplo, meus pais são divorciados. Então, no período que eu ficava com meu pai, nas férias, no período que eu tava com ele me levava pra poder trabalhar junto com ele, acompanhava o dia a dia, pra reunião com o calculista, já foi com o arquiteto, com o cliente. Então, assim, você vai ouvindo todos aqueles termos, né, vai se ambientando com aquilo, e meio que você vai tendo uma pré-experiência. Você não começa a ter experiência profissional quando você começa a trabalhar. Você tem uma certa bagagem que você teve durante tantos anos, vendo uma pessoa que é referência, trabalhando, né? Você e pra você, então, que era visitar imóvel, que é o mais legal, né? Assim, visitar as construções, as obras, ver desde a fundação, né? Parte de estrutura, acabamento. Então, pra criança, isso de ficar doido mesmo. E acompanhar ele, falando no meu caso, imagino que pra vocês também. É muito legal, porque você vê a pessoa que, igual você falou, ele é referência. Então todo mundo sabe que fala de você, fala dele pra você,
Eu tô falando de mim, mas eu acredito que é a mesma coisa para vocês. Fala dele como referência. Exatamente. E aí você acompanha ele, mas você sabe que você não consegue ser igual. Você não é a mesma pessoa. Sim. Mas você toma como base para falar, beleza, o que eu posso melhorar? Se eu não tenho isso aqui, o que eu tenho? Então você começa a fazer isso naturalmente. É verdade. Que eu achei muito legal da minha experiência na Antunes Contábil. De falar, beleza, eu não tenho isso aqui que meu pai tem. O que eu posso fazer para substituir isso, para fazer melhor ou para chegar mais próximo? E às vezes o que tem assim, disponível no mercado também, que às vezes ele, pela idade, não conseguiria trazer e que você consegue, né? Então eu acho que essa questão, por exemplo, eu vejo muito vocês na Prolar, né? Com digital, Instagram, né? Se fosse seu pai, ele teria muito mais dificuldade de fazer do que vocês. Eu vejo na consultora também essa parte assim de internet, né? A gente tá falando de inteligência artificial antes de entrar ao ar. Então, assim, são coisas que às vezes as pessoas mais velhas iam ter uma natural dificuldade de colocar isso em prática dentro do negócio, e a gente, como jovens sucessores, a gente tem muito mais capacidade de trazer esse conhecimento, né, mais moderno e levar para a empresa. Perfeito. E por falar em digital, um dos patrocinadores do nosso podcast é a QH4. E se você é proprietário de imobiliário e quer alavancar suas vendas e aumentar a presença no digital, você tem que conhecer a QH4 Growth. Eles são especialistas em gestão de tráfego pago e assessoria comercial para grandes imobiliárias, ajudando-os a alcançar novos patamares com estratégias personalizadas, com uma equipe que entende do mercado imobiliário, sabendo exatamente como atrair mais clientes para os seus empreendimentos. A QH4 Growth, a assessoria de marketing da Prolar Netmóveis pode ser a sua também. Hoje a Prolar, a gente vem crescendo muito no digital, a nossa geração, né, hoje os imóveis, eles são comprados através do digital, grande parte. Se você não faz a transação por lá, pelo menos você chegou a ter empresa por esse meio, e eu falo que a junção ali da geração dos nossos pais para a nossa é a melhoria, né, aperfeiçoar os processos que hoje, às vezes, por exemplo, contrato. Meu pai fala até hoje bater contrato, que é máquina de escrever. Meu pai também. Pede negociação, vai bater o contrato agora. Vai bater um contrato lá, Gabriela. Eu falei, pai, hoje não bate contrato, a gente digitaliza. Então, a gente traz muito para a empresa pega muito dos nossos pais, né, o que eles construíram por tanto tempo, quantas coisas a gente já tentou colocar na empresa, que meu pai fala, eu já tentei isso, não deu certo. E a gente acredita e confia, porque tem uma experiência de 34 anos, mas muitas coisas ele fala, nunca tentei, vamos tentar, e essa parceria, né? Aí uma coisa que a gente vê muito, eles têm uma presença muito forte na empresa, mas é uma posição que eles não estão ali no dia a dia, sabe? Então a gente conseguiu trazer também, porque não só fazendo a gestão, mas fazendo uma gestão bem micro mesmo dentro dos setores, a gente consegue ver mais a atuação ali de dentro e ver o que a gente consegue mudar e fazer diferente, às vezes pequenos processos que fazem uma diferença enorme, né? Verdade. Verdade. E, doutor Alberto, você acompanha muitas empresas familiares no mercado imobiliário. E quais são os principais desafios jurídicos e contábeis que você vê hoje no processo de sucessão? No processo de sucessão, eu acho que o maior desafio seria justamente quando... justamente o assunto que eu até comentei com você antes de começar aqui, que é justamente quando o pai quer passar a empresa para o filho, o patrimônio para o filho, e pensando numa sucessão, eventual sucessão, e não sabe como fazer isso de forma que seja segura para o patrimônio da família. Então, questão legal, tributária, a gente fala disso, a gente conversa muito sobre isso, sobre holdings patrimoniais, esse tipo de coisa, porque, vamos supor, Gabriela tá noiva agora, né? Tô. Desculpa falar disso, mas não tem jeito. Como advogado, às vezes eu... Imagina que você casa, hoje em dia, você passou a ser sócia da sua empresa. Seu pai te deu baixa à sociedade. Independente da forma que você casou. Se você falece, eu tô te matando muito antes, eu sei. Mas eu sou mais velha, 6 meses que meu noivo, tem essa possibilidade, né? A mulher tem expectativa maior. Se você falece, é possível que ele receba cotas da empresa, caso você tenha. Independente então, do regime de... Às vezes independe do regime. Você pode até conseguir se proteger de algumas coisas assim, mas às vezes nem a separação total de bens salva. Principalmente a separação total de bens salva do divórcio, não do falecimento. Serve pra contar em vida, né? E não em caso de morte. Exatamente. Mas aí quando a gente tá falando vamos supor que a gente tem esse processo e a gente quer se resguardar. Tem alguma forma juridicamente? Tem várias formas. Aí é um assunto que dá para tratar com outro mais... podcast. Mas sim, é possível. Existem cláusulas específicas num contrato social, seja da holding ou seja da empresa, você consegue travar isso. Cláusulas de não comunicação,
Existem várias. Uhum. Mas é uma preocupação que todo pai tem. Quem que é esse aqui terceiro que pode entrar na minha empresa? A separação de bens é uma das soluções, né? É uma das soluções. Sim. Tem gente que nem isso faz. É. E aí, do nada, tem uma pessoa que eu mal conheço ou conheci de outra família entrando aqui querendo dar pitaco na minha empresa. Uma coisa é o filho chegar e querendo dar a sua opinião. Outra coisa é um terceiro chegar do nada que você não confia tanto assim e querer dar a opinião dele, querer tirar algum dinheiro e querer fazer alguma coisa. Sim. Isso é uma preocupação Vamos justíssima. colocar um caso hipotético aqui, então. A gente montou uma empresa do zero, nós 4 somos sócios. Nós 4 cada um tem 2 filhos. Qual que é, do dia zero, né? Que poucas pessoas pensam nisso. Melhor forma da gente resguardar a nossa empresa e protegê-la para as próximas gerações. A melhor forma é colocando cláusulas no contrato social que resguardem esse tipo de coisa. Um exemplo de cláusula, tá? Um exemplo. Somos 4 sócios aqui. A empresa vale R$100 mil de capital social. Só para facilitar. Se eu falecer ou eu sair da empresa, pode existir cláusula de preferência de compra por vocês. De forma que eu não passo as cotas para meus filhos. Vocês têm a opção preferencial de comprar essas cotas e pagar, seja para mim ou para os meus filhos, a indenização justa que a empresa vale, para que não entre uma 4ª pessoa, uma 5ª pessoa na administração da empresa. Então sim, vocês teriam um gasto de pagar para ele o quanto vale as cotas dele, ou para os filhos dele. Mas vocês não teriam uma nova pessoa na administração que vocês não conhecem. Entendi. Então existem cláusulas como essa. Se você faz, por exemplo, o pai pode, para colocar o filho na empresa, ele pode fazer uma doação das cotas. E essa doação pode vir com vários vínculos específicos. Por exemplo, se ele falecer, a doação está cancelada. Existem cláusulas nesse sentido. Interessante. Ou eu posso voltar a doação a qualquer momento. Existem cláusulas nesse sentido, cláusula de desistência de doação também. Caso em que poderia, por exemplo, quero dar 20% da minha empresa para o meu filho. E ele está com 20%, porém eu coloco uma cláusula de desistência. Se eu quiser, eu desisto, ele me devolve tudo e eu pago para ele uma multa, por exemplo, de 10% do valor que ele tinha recebido. Outra cláusula possível de fazer. Então são várias cláusulas bem específicas para proteger o patrimônio da família, para que não entrem terceiros. Uhum. E nessas opções, né, também pensando em holding e testamento e acordo de sócios, qual que você prefere, assim? Qual que você usa mais? Depende muito do caso. Muito. Tem que saber qual que é a situação atual. Já está casado, não está, vai casar. Uhum. Quantos filhos, quantos estão na empresa, quantos não estão. Então depende, é muito pessoal. Mas todos os 3 você falou testamento, você falou Acordo de sócios e holding. e holding. Todos os 3 podem ser utilizados. Não tem uma resposta pronta, né? Não tem tem que uma analisar pronta. muito bem. Tem em casos que cada você vai usar os contexto. 3. Entendi. Eu vejo muito, e lá em casa a gente conversa muito disso, que quando você tá falando de uma empresa, você tem que prever todos os cenários, né? Hoje tá Tudo ótimo, tudo né? ótimo, tudo bem, os filhos pequenos ainda, amigos. Uma coisa é você, eu acho isso muito diferente, vejo, né? Eu pesquiso muito sobre essa questão de empresa familiar, que é muito diferente a segunda geração para a terceira. Então, o nível de falência que você tem da primeira geração para a segunda é alto, mas da segunda para a terceira é altíssimo. Primeiro porque tem a questão do exemplo. A gente acabou de falar dos nossos pais. Nós vimos o exemplo. A gente viu o nosso pai chegando todo dia, meia-noite em casa, saindo 6 horas da manhã, ele construindo cada tijolinho do zero. Então, a gente admira aquele legado e a gente quer honrar isso. Nossos filhos vão pegar tudo pronto. Então, eles já vão ter uma empresa grande, consolidada, com processo. Eu vejo que você valorizar isso, né? Ter aquilo do sangue, né? Correndo, é muito mais árduo você passar isso para a terceira geração. Então, por isso que tem que ter um contrato muito bem definido para as coisas não saírem do feeling. Então, se brigar, tem que ter no contrato. Se divorciar, tem que ter no Isso é contrato. muito interessante, né? Eu não sei no seu caso. Mas nós vimos nossos pais abrirem a empresa desde o começo. Sim. Não sei se você viu na sua infância Não. também. A gente também não viu. Quando eu falo desde o começo, não é desde o início. Mas Não os desde o tijolinhos sendo A construção. construídos. Desde a parte, O negócio desde crescendo, quando né? teve dificuldade Sim. lá embaixo, até quando foi melhor. Eu vi meu pai tendo dificuldade de pagar a escola. Nossa, vender carro lá em casa para pagar funcionário. Isso. E será que nossos filhos vão ver isso? Talvez não. Espero que não, né? Nossos pais já tenham conseguido deixar a empresa num patamar tal e a gente conseguiu acompanhar e continuar com um nível de crescimento que nossos filhos não vão ver isso mais. Então, qual que é o nível de comprometimento deles no futuro em relação à empresa? Será que eles veem a empresa como tão importante quanto a gente vê que é? Exatamente. É isso. Tem um ditado que fala: meu pai, meu pai andou a pé
meu pai andou de ônibus, eu andei de carro e meu filho vai andar a pé. Não, meu avô andou a pé, meu pai andou de ônibus, eu andei de carro e meu filho vai andar. Vai andar a pé. Se fosse destruir tudo, né? Que conta essa construção, assim, óbvio que a gente não quer isso, ninguém espera, mas se você não se preparar pra isso, pode ser que aconteça. Quantas empresas... outro dia a gente tava passando em frente não vou falar o nome da empresa, mas uma empresa grande de calçados aqui de BH e que tem várias pelo Brasil inteiro, quebrou. Hoje você vê uma lojinha ou outra por causa de sucessão. E devem ter muitos casos, por exemplo, que às vezes tem uma pessoa principal ali que às vezes toma a frente do negócio e é que sabe administrar, que consegue realmente ter o negócio ali na mão e fazer o negócio ser rentável, e outras pessoas que podem ter, assim, legalmente o mesmo direito, mas que às vezes não nasceram para aquilo, que estão, né, não são as pessoas que estão à frente, que podem ser as responsáveis por depois acabar com o negócio, né? Isso é uma coisa que eu falo muito, que é aí que tá a diferença entre herdeiro e sucessor. Né? Então, assim, muitas vezes essa empresa, ela quebrou, que nem esse caso da Gabriela, muitas vezes foi porque foram herdeiros ali que nunca, às vezes não foi nem culpa deles, o próprio pai ali não conseguiu orientá-los, não fez com que eles abraçassem a empresa antes e não tiveram esse processo de começar do zero e aprender os processos, né, enfim. Existem casos de um dos herdeiros abraçar a empresa, o outro não, ou um abraça mais do que o outro, ou terem estilos completamente diferentes. É muito comum acontecer cisão da empresa depois de uma sucessão. Sim. É muito comum. Sim. No mercado imobiliário tem casos, inclusive, de cisão de empresa. Eu digo, tem casos mais de 3, mais de 5. Sim. Hoje na Antunes, só aqui. Na Antunes Contábil é só você, seus irmãos não... Eu tenho um irmão que é jogador profissional de pôquer. Então ele não tá muito interessado. Ele tentou por um ganhando tempo. muito mais dinheiro agora. E lá na construtora Laje, Vinícius, você tem primos que trabalham lá com você? A gente tem outras pessoas da família, então tem primos que trabalham, mas que não são os primos, não são filhos do Fernando, né, que é o sócio atual da construtora, meu pai. E vocês já fizeram essa reestruturação das próximas gerações? Não precisamos fazer com vocês lá. Ainda tem construção. É verdade. Mas assim, eu acho que é um ponto sempre que tem que ter de atenção, né, porque a gente não fica querendo pensar no pior, mas na verdade, depois quando um problema chega é que você quer achar soluções, aí fica muito mais caro, muito mais difícil, exatamente. Né? Exatamente. Então tem que pensar em vida, né? Como é que vai ser isso para poder evitar depois conflitos e despesa, né? Porque eu imagino que depois que o problema tá feito, fica muito mais caro de achar soluções também, né? Exatamente. Mais caro e mais trabalhoso. Porque depois que o problema tá feito, você começa a discussão. Tipo assim, quando você já tá combinado, você já tem um acordo escrito, todo mundo segue o acordo. Beleza, não tem muita discussão. Quando, beleza, agora faleceu alguém, agora aconteceu. E agora, o que é meu? Não, eu fiz mais isso aqui. Não, eu fiz mais, eu tenho direito a isso aqui, eu tenho isso aqui. Às vezes conflitos que nunca existiram na família passa a ter por conta do negócio, né? É verdade. Isso aí. Quem trabalha mais? Não, eu sempre fiz isso aqui, você sempre fez isso aqui, você não fez nada. Por que você vai ganhar a mesma coisa? Aí começa essas brigas. E aí tem uma coisa que tem que saber separar também, que eu acho que vocês devem ter muito isso lá no escritório, que é o operacional e o patrimonial, né? Uma coisa é o que a empresa fez de patrimônio por um legado passado, e outra coisa é o operacional, que depende de pessoas ali tocando o negócio, né? Sim. Então eu vejo que às vezes empresas que misturam as duas coisas, depois no processo sucessório fica muito mais difícil de colocar quem que é a pessoa que toca o negócio e quem são os herdeiros, né? Perfeito. Isso é muito normal de acontecer, a empresa acumulou um patrimônio, geralmente esse patrimônio está acumulado nas pessoas físicas, é raro ele estar todo acumulado na empresa, apesar de que tem casos também. Sim. E aí você tem sim, quando você fala de divisão de patrimônio, beleza, aí você está falando de sucessão, se for o caso, mas você consegue planejar antecipadamente também, é o caso da holding. Viu como é que faz diferença? Até se o imóvel está na pessoa física ou na pessoa jurídica. Aí tem os custos de transferência que vai ficar mais barato, qual é o custo menor, né? Exatamente. Então você pode fazer a holding, nesse caso, e em relação à movimentação da empresa, beleza, quem vai administrar a empresa? Então vamos supor, eu e meu irmão. Eu trabalho na empresa, meu irmão não. Vamos dizer que meu pai saiu, ficou só nós dois agora para tocar. Ele não trabalha na empresa, ele joga poker, ele tem seu próprio trabalho. Ele tem direito a todo o patrimônio construído até agora e ele tem direito a metade do que sobra da empresa. Qual é o acordo a partir de agora? Aí o ideal seria fazer um acordo com ele no seguinte sentido. Olha, todo o lucro da empresa será dividido, por exemplo, meio a meio, porque nós dois temos 50%. Eu estou tirando fora que tem minha mãe participando aqui, finge que não tem. Cada um tem 50%. Porém, eu estou aqui todo dia. Eu tenho que me dar uma remuneração por isso. Aí você tem que combinar a remuneração. Se você escreve isso antes, é melhor. Mais fácil. Porque, beleza, eu estou no escritório, eu vou receber uma remuneração mensal de X. Após isso, você vai ter o resultado da empresa e a gente divide meio a meio. Porque ele tem direito à metade do resultado da empresa. Mas faz sentido que quem administra receba por isso. Claro.
E a lei do Brasil, ela exige, né? Pelo que eu sei, assim, nem se o fundador quiser dar para quem trabalha na empresa, para outro filho não dar participação, não pode. Você teria que comprar a participação do seu irmão. Comprar, ou o pai pode fazer uma doação também. Apesar de que uma doação de, por exemplo, ele tem 2 filhos, só que ele tem um preferido. Se ele doar 100% tudo que ele tem para esse filho preferido, o outro pode legalmente questionar. pode fazer Pode isso? questionar legalmente. Ele pode. Acho que tem limite de 50%, né? 50% você pode fazer o que você quiser. Isso é para testamento. Em testamento? Testamento. Quando você faz um testamento, você pode testar, dar para quem você quiser 50% do seu patrimônio. Do patrimônio não meável. Então, se você é casado, 50% é da sua esposa. Então, você pode dar 50% de 50%. 25%. Esse você pode dar para quem você quiser. Agora, quando você faz uma doação, não existe esse limite a princípio. Entendi. Aí eu vou voltar nesse caso que eu falei do eu e meu irmão. Vamos supor que meu pai quis doar tudo pra mim. Doou 100% em vida. A gente não tá falando de testamento mais. Ele me doou. Paguei 5% de ITCD. Não sei se vocês sabiam que existia. 5% é o imposto de doação. Em Minas Gerais. Até pra doar tem Só que o Arthur, meu irmão, tipo assim, ele doou 100% pra ele. O que tá acontecendo aqui? Ele poderia entrar na justiça e questionar. E falar que isso foi... Eu não vou lembrar o termo correto, mas eu vou usar um termo entre aspas que eu sei que tá errado, só pra falar. Isso foi uma fraude contra mim. Uhum. Fraude não é o termo correto, tá? Mas foi uma fraude contra mim. Você tá tirando o meu direito de receber parte do que eu teria. E isso vai ser questionado na justiça e ele provavelmente vai ganhar. Deve ter muita jurisprudência disso, né? Outros casos. Pra poder Exatamente. Apesar de não estar na lei exatamente. Exatamente. O juiz pode muito bem entender que o pai... Foi desleal, sei lá, deve ter algum termo. Preteriu ele pelo outro. Uhum. Sim. E Vinícius, hoje como é que você faz essa divisão sua e do seu pai? Seu pai tá mais na parte estratégica, você fica... Como que vocês dividem, assim, as É um pouco misturado. Eu até brinco que eu sou diretor de TI, porque é tudo incluído. A gente faz um pouco de tudo. Até garoto propaganda no Instagram eu vi recentemente. Mas assim, meu pai ele atua mais como se fosse um CEO, então ele olha um pouco de todas as áreas, né, coordena todas as áreas, às vezes ele tá em obra com meu tio, que meu tio fica bem no operacional, às vezes ele tá comigo no financeiro, em novos negócios, então ele olha a empresa como um todo, no sentido mais estratégico e mais como se fosse um CEO mesmo, e eu atuo diretamente na parte financeira, comercial, no marketing, né, e novos negócios, né, relações com investidores, então esses são os meus principais atribuições dentro da consultora. Ele assessora, né, tudo o que está acontecendo, apesar de que na prática, ali na linha de frente estou eu, mas ele está sempre, né, olhando tudo. O operacional é a única coisa que eu não vejo, então eu não sou engenheiro, não entendo nada de obra, né, então vou na obra por curiosidade só. Apesar de que quando chegam nos projetos eu estou sempre dando pitaco, assim, né. A gente estava brincando, falando sobre a questão da infância, e eu lembro muito assim, final de semana, meu pai com aquelas pranchas de projeto dos prédios em cima da mesa, ele estudando o projeto final de semana, e eu ficava acompanhando aquilo ali, né? Então, assim, depois eu aprendi a mexer com planta e tudo mais, então até na parte operacional eu dou uns pitacos de vez em quando. E o seu pai é engenheiro? Ele é engenheiro. Meu pai e meu tio são engenheiros. Eu até, assim, vocês perguntaram se eu sempre soube que eu não faria engenharia. Entendi. Apesar de gostar muito de matemática, gostar de mexer com dinheiro, a engenharia realmente nunca gostei. Não sei, esse dia de obra, assim, sabe? Entendi. Você ficar no sol, aquela coisa desconfortável, você tem que mexer com fundação, aquele tanto de fase, não era o que eu queria. Realmente eu gosto de ficar no escritório, no sentido mais estratégico, olhando, né, mais números, né, o computador. Eu imagino que obra ou você ama ou você odeia. Eu acho que é isso, exatamente. Né? Eu tenho um primo que é engenheiro civil, que, né, sempre trabalhou com meu pai desde que ele entrou na faculdade. Ele é apaixonado com obra, ele adora aquilo ali, gosta de lidar com aquele tanto de fornecedor, com peão e tudo mais, assim, com todas aquelas fases de obra. Mas realmente eu acho que é isso, você tem que ou amar, ou você ama, ou você odeia mesmo. Eu acho que meu pai não virou engenheiro civil porque ele não teve oportunidade na época, porque vai gostar de uma obra. Vai gostar de obra, né? Não, meu pai, ele ama uma confusão, uma obra, uma reforma. É engraçado que ele sabe fazer tudo, assim, porque... parte elétrica, hidráulica, ele conhece tudo e nunca fez nenhum curso. Mas eu pergunto isso porque as pessoas, o operacional, né, da imobiliária, da construtora, da contabilidade, a gente fica muito na retaguarda, né? E às vezes o prédio construído, as pessoas olham para aquilo e acham que a ali, né? É só aquilo. E o tanto de processo que tem por trás daquilo, ninguém imagina. E o ciclo do nosso negócio, ele é muito grande, né? Às vezes entre você comprar um terreno, às vezes nem é comprar, porque antes de comprar você tem que fazer toda a diligência, você tem a parte de contrato, você tem a parte de viabilidade financeira, né? Que toda essa parte eu cuido.
Então, entre você começar a olhar um negócio, o corretor te oferecer um terreno, e você vender o último apartamento, às vezes são 6 anos ali. A obra foi 2 anos e meio, 3 anos, né? Mas e um ano antes, né? Na fase de incorporação no cartório, registrar aquele empreendimento. Tem que ter autorização também da prefeitura. A parte da prefeitura, né? De alvará, né? Baixa de construção depois. Então, assim, a parte de cartório, que é muito grande. E aí, indo pra parte do marketing, você fazer uma identidade de um empreendimento, uma estratégia comercial de lançamento, se acompanhar assim, o fluxo financeiro de pagamento dos clientes, é muita coisa por trás da obra também, né? E é o que eu gosto de mexer. O mercado imobiliário é um mercado muito tradicional. A gente vê mercado de TI, software, as coisas se atualizando a cada segundo, marketing, e acaba que o mercado imobiliário, ele segue, né, um padrão que atualiza pouco. Desde quando você entrou ali na construtora, o que de tecnologia, às vezes para algum construtor ou alguma pessoa que tem empresa de engenharia também que está assistindo a gente, você vem construindo que você acha que talvez mudou algum cenário de alguma área específica ou da construtora como um todo? Isso que você falou é muito interessante, porque realmente eu acho que o setor imobiliário como um todo, assim, ele é muito, assim, tradicional mesmo. Ele muda muito pouco ao longo dos anos. Acho que o setor educacional é um pouco parecido com isso também. Então tem vários outros setores que são super disruptivos, né? Cada hora uma tecnologia nova, as coisas estão mudando demais. E a forma como a gente vê os prédios sendo construídos, assim, de 10 anos, 20, 30 anos atrás, parece mais ou menos do mesmo jeito, né? Mas tem muita coisa nova que tem vindo e eu acho que o mais interessante, assim, é você estar sempre atualizado para você não perder a diferenciação. Então, algumas coisas assim legais no campo operacional, né, que aconteceram assim, nos últimos anos. Eu acho que todo mundo está preocupado com calor. Então, a questão de infraestrutura de ar-condicionado. Né? Antigamente, os prédios não estavam preparados para isso. Eu vi uma reportagem que hoje ar-condicionado na venda de um apartamento está sendo considerado item essencial. Exatamente. Então, assim, os prédios mais antigos, né, vocês devem ter muito isso lá na Prolá, assim, né, que tem muito imóvel antigo, é que você, se não tiver a infraestrutura, o cliente não quer comprar, porque hoje todo mundo quer o ar-condicionado, né? Então, hoje os prédios todos... O ar-condicionado é o elevador? O elevador, exatamente. O elevador é, assim, uma coisa que está há mais tempo, mas a questão do ar-condicionado eu acho que é o que está mais pegando. O que está mais pegando hoje. A pessoa quer ter infraestrutura e nossos prédios hoje são todos entregues com a infraestrutura de ar-condicionado. A questão do carregamento de carro elétrico é uma coisa que a gente começou a fazer recentemente. Verdade. Né? Meu pai brinca até assim, que a construtora ela tenta fazer igual ao iPhone. Então tem o iPhone 12, 13, 14, sempre tem uma coisinha diferente que tenta diferenciar um do outro, né? E é o que a gente faz. Então, assim, a infraestrutura do carregamento do carro elétrico é uma coisa recente que a gente colocou. Muitos clientes, né, com essa demanda de ter o veículo elétrico e de não ter prédio com estrutura para poder fazer esse carregamento. Né? Às vezes um prédio mais antigo, eu tô falando antigo assim, 5 anos para trás, isso não existia. Né? A pessoa que tinha um carro elétrico, ela tinha que entrar ali no condomínio, fazer uma ligação para poder dividir o que é a conta de luz que o carro dele consumiu à noite, o que é do condomínio. Hoje a gente já entrega os prédios já com a infraestrutura toda completa. De todos os apartamentos? De todos os apartamentos. Então, assim, a pessoa carrega o veículo dela na vaga dela e aí a conta de luz, né, dela já está computada por ali. Então, a gente entrega esses sistemas todos prontos. Mas eu acho que, assim, o que mais contribui, porque isso estou falando da parte operacional, né, mas o que eu mais contribuí, eu acho que foi nessa parte comercial de marketing. Então, assim, antigamente, e eu acho que vocês devem ter visto isso lá, para você vender, você colocava uma placa na frente da obra e pronto. Era o cliente que passava na porta, pegava o telefone, ligava e ali estava a venda feita. E o que eu tentei trazer, assim, desde que eu entrei na consultora, isso foi 2017, é o digital. Então, eu acho que nós somos a primeira consultora de Belo Horizonte a ter anúncios no Facebook e no Instagram, enquanto ninguém fazia. Legal. Então, assim, desde que eu entrei, eu mesmo fazia as artes dos anúncios dos prédios da consultora, eu que fazia os impulsionamentos, né? Hoje a gente tem empresa especializada, né? Vocês falaram da parceira de vocês, até a TH4. Mas, assim, eu comecei a fazer isso lá na empresa, assim que eu cheguei, porque eu sabia o alcance que aquilo ali tinha, né? E as vendas realmente depois que a gente implementou, assim, o Instagram, que a gente começou a fazer, né, as identidades do empreendimento, aqueles books de apresentação bacana, né, para o cliente ter mais informação do nosso produto em detrimento de outros produtos do mercado, foi quando deslanchou a questão da venda. E foi o que mais contribuiu, acho, foi nesse sentido. Consultora usa muito até hoje, eu vejo no sinal, é panfleto, né? Panfleto, exatamente. Se você pegasse, óbvio que se faz, é porque dá certo, não tô contradizendo, mas se você pegar parte da verba que você gasta para um panfleto, colocar num anúncio pago... A minha opinião é que a conversão tende a ser maior. E você tem um orçamento limitado, né? Você não vai gastar um valor infinito. Então, você tem um determinado percentual do VGV que você vai gastar com despesa comercial. Né? O que tá dando mais resultado? Aí você tem que ir medindo isso. Você tem que ter um CRM. Antigamente, a gente não tinha. Então, os clientes chegavam, não tinha nem armazenamento dos dados desse cliente. Sim. Né? Então, depois que a gente implementou o CRM na consultora, a gente tem muita informação sobre os clientes, né? De performance, como é que estão nossos números, como é que a gente consegue melhorar. Então, assim, ter colocado sistema para isso, eu acho que foi muito importante.
importante também. Eu acho que é essa pegada jovem que traz essa diferença, né? Porque lá na Polar também não tinha. Tinha um sistema que a própria rede fornece, mas muita da questão da tecnologia, não só a tecnologia de CRM, mas a tecnologia voltada até para os clientes, fazem toda a diferença. Você tem um portal de cliente, né? Até Exatamente. a parte de cobrança na consultora também era tudo planilha de Excel, assim, era uma coisa bem de contador mesmo, assim, né? O Excel ali fazendo as correções das parcelas e Adoro depois... as planilhas, né? Não, eu também sou um maluco do Excel, eu adoro. Mas assim, um cliente, por exemplo, que vai, eu quero antecipar uma parcela, ou então, pra você evitar erro, né? Que hoje a gente deve estar lá com uns 250 contratos, assim, de compra e venda em processo ali de, o cara tá pagando durante a obra. Como é que você faz correção? Como é que você manda um boleto para 250 pessoas com uma linha Excel? Isso é impossível, né? E a chance de errar é muito grande. Então, eu implementei esse sistema na consultora que faz isso automático. Você clica no botão, todos os boletos são enviados, assim, uma coisa impressionante, né? Quando eu coloquei, eu falei, nossa, como que funcionava antes sem isso, né? Sim. E falando um pouco sobre essa questão do atendimento ao cliente, a gente também tem a parceria muito forte com a Lastro, que faça como as melhores imobiliárias do país e contrate a Laís, a inteligência artificial mais avançada do mercado imobiliário. A Laís é a primeira funcionária da imobiliária que não é feita de carne e osso. Ela atende instantaneamente 100% dos seus leads, trabalhando 24 horas por dia, durante 7 dias por semana. Com a Laís, os seus clientes recebem o melhor atendimento do mercado e a sua imobiliária fecha mais negócios. Laís, o que a sua imobiliária precisa e os seus clientes merecem. Gente, a gente é suspeita, né? Lá na locação, 100% dos nossos clientes são atendidos pela Laís, que é uma inteligência artificial, que ela é como se fosse um humano. Tem cliente que liga pedindo pra falar com a Laís. Até a gente explicar que não tem, que não tem a Laís, mas facilitou muitos processos. Hoje, a inteligência artificial está surgindo, mas eu queria saber um pouco na empresa de vocês, se vocês já utilizam a inteligência artificial. A gente está começando agora, né? A consultora acabou de contratar a Laís também. Porque a gente teve uma reunião de apresentação dela e é realmente incrível a maneira que ela faz o atendimento. Você não percebe que é uma inteligência artificial falando, sem erro de português, 24 horas por dia, com todas as informações do seu negócio, é bem impressionante. Então, assim, a gente, no sentido da inteligência artificial, hoje a iniciativa que a gente está tendo na consultora é de colocar a Laís para trabalhar pra gente. Eu acho que hoje o cliente ele é muito imediatista. Com ele certeza. não tem mais a paciência de gerar um lead, esperar o fim da tarde para ser atendido, né? Esperar horas ou então dias. Então, o fato da Laís trabalhar de madrugada, você quer olhar imóvel de madrugada, eu tô chamando a Laís. Justamente por ser tanta empresa contratando a Laís, a gente até mudou o nome da nossa, ela chama Cris. Né? Então, a gente também fez esse diferencial, porque imagina o cliente, gente, mas a Laís trabalha em todas, Esse nome tá popular, todas as né? empresas. Né? A Lastro deixou a gente mudar de Laís pra Cris, então aí facilitou. Você pode colocar personalizar, né, com a foto de Com a perfil foto que da você pessoa. quiser. Então muito fica legal. bem diferente e é uma agilidade. E o legal da Lastro também é que você pode escolher. Às vezes, dia de semana, você tem um plantão lá, né, com os corretores, beleza. Mas final de semana, você pode colocar ela pra atender só sábado e domingo. Aí você tá lá no clube de férias, um corretor autônomo, por exemplo, você tem uma inteligência artificial que tá suprindo. Atendendo seus clientes ali. exato. É realmente sensacional. E eu acho que assim, a gente tá falando sobre os nossos pais, né, em termos de referência. Eu achei super bacana, assim, meu pai participou da reunião que a gente teve com a Laís, e ele super, assim, conversando sobre inteligência artificial, ele com 65 anos de idade, né? Então, assim, como que mostra o porquê que eles chegaram onde eles chegaram, né? Assim, nunca estar fechado para novas oportunidades, nunca deixar alguma coisa que é interessante sair fora, estar sempre atualizado, né? Ele realmente foi assim, o primeiro e falou, nossa, isso aí funciona muito bem, vamos colocar em prática. Mexeu um pouco com o ChatGPT, mas já viu, assim, o poder da plataforma, né? O poder daquela ferramenta, já quer colocar em prática, né? Isso é bem legal, porque não pode ser ceticista, né? Às vezes a pessoa fala assim, isso não vai dar certo. Não, isso não vai pra frente. Eu acho que você tem que testar. Eu sou muito adepta lá eu fico à frente do time de marketing na Prolar e eu falo muito pros meninos, vamos testar. Se não der certo, a gente... E o marketing é teste, né? Você tem que testar. Teste o tempo inteiro. Dinheiro não é dinheiro perdido. É dinheiro investido numa tentativa Até se acertar. que é né? aprendizado. Mas você eventualmente acerta se você tem. É isso mesmo. Verdade. E hoje os processos mais diferentes que a gente criou na Prolar, que a gente achou que não ia dar certo, foram os que mais levou a gente pra um rumo diferente. Legal. E pra vocês, assim, quais são os principais fatores que uma sucessão familiar que precisa ter pra que seja bem feita uma sucessão? A gente Eu sou um falou... especialista falar. A gente Não, mas falou aí, um pouco não, de fatores, holding, né? Mas agora falando, assim, de processo do dia a dia mesmo. Alinhamento, né? Sim. Deixa eu pensar mais um pouquinho, se você quiser falar primeiro. Ó, eu acho que assim, né, nessa questão da sucessão, eu acho que não só
tô vendo assim, todos nós parece que somos pessoas obstinadas, que a gente quer crescer, a gente quer assumir coisas diferentes, a gente quer mais responsabilidade, né? Quer conquistar espaço. Mas eu acho que isso é muito importante, mas é preciso também que aquele que vai passar o bastão dê a oportunidade também. Porque eu acho que deve ter muitos negócios que a pessoa que está ali à frente do negócio fica muito ali presa, sem querer passar as responsabilidades, sem querer dar a oportunidade, e na verdade achando que está preservando o negócio, mas na verdade está impedindo um processo de sucessão acontecer ali. Já vi Porque casos você assim. precisa de tempo, né, para poder entender, né, participar do negócio, assumir as responsabilidades para poder depois um dia conseguir realmente tocar aquele negócio sozinho. E um dia isso vai acontecer, né? Se a empresa continuar, um dia ele vai tocar sozinho. Então ele precisa de ir ganhando essa autonomia. Então na consultora foi muito bom que meu pai sempre me deu essas oportunidades de tentar fazer diferente, né? E aquilo que você falou, no seu caso também, né? Que seu pai te conhece, né? Sabe dos seus valores, sabe da sua responsabilidade. Então, tem por que deixar também, né? Mas eu acho que deve ter muita gente que tá passando bastão, que um dia vai passar bastão, mas que de fato não tá ajudando nesse processo, sabe? Basicamente, 2 requisitos, então. Cabeça aberta da pessoa que vai passar, de aceitar que tem que passar, Sim. mas também vontade de buscar da pessoa que vai receber. Porque tem muito herdeiro que não tem vontade de pegar. Tem muito sucessor que não tem vontade de pegar. Não tem, ou pega porque assim, é o que tem. É o que tá mais É o que tá fácil, mais né? fácil. Tá aqui, pega, tá confortável. E não se coloca para viver a empresa. Sim. Só tá ali, administrando. E se eu pudesse acrescentar também, eu colocaria o respeito. Porque às vezes a gente acha que a gente é mais inteligente, que é mais inovador, que é o bambambam, e a gente tem que ter respeito pela história que foi construída. Com certeza. Então, nossos pais fizeram o melhor que eles puderam na condição que eles tinham. Então, a gente tá aqui para agregar, né? Não é substituir coisas, não é melhorar o que tá ruim, nada disso. É você pegar tudo que tá pronto ali na sua mão e simplesmente aprimorar. Então, colocar, né, a pessoa que fez tudo aquilo numa posição de respeito mesmo. Sim. Imagina construir do zero, gente. Não deve ter sido fácil. Eu já me perguntei se eu, na posição do meu pai, faria o que ele fez. Nossa, eu não, pergunto Com sempre. o conhecimento Eu acho que que não. tinha, com tudo. eu não Eu conseguiria, sempre não. me pergunto. Eu acho que o mais, assim, é como que, diante a tantas dificuldades que eles viveram na construção ali, porque foram dificuldades grandes, que hoje a gente se depara com dificuldades, mas eu acho que nem se comparam com o que eles viveram na época, de, às vezes, que nem a gente falou, ter que vender carro, vender coisa pra pagar funcionário, né? Então, assim, eu sempre me pergunto isso também, como que seria meu posicionamento diante desses... A gente tava falando outro dia, não, a taxa Selic tá muito alta, 14%. Eles já pegaram 40%. É verdade. Isso não é nada, né? Perto daquilo, né? Então, assim, já pegaram colo de você acordar um dia e não ter nada na sua conta. Pegaram inflações altíssimas, você ter que estocar alimento. Meu pai fazia negócio e ele falava que ele tinha que ficar na imobiliária, de plantão, assim, porque se o telefone tocasse, aquele cliente era ouro. Hoje o lead, recebe sim. 3 leads por mês fácil. Antes você recebia uma ligação e você tinha que estar lá de plantão, porque não tinha Bina depois você perdesse. Então, naquela época ainda, né, se a gente pensa que foi difícil, naquela época foi muito mais desafiador. Hoje tem seus desafios também. Desafios novos que não existiam antes, com certeza. Mas a nossa responsabilidade é muito grande, porque se eles fizeram tanto com tão pouco, a gente que teve o exemplo, que viu o negócio, que podemos assumir uma coisa que já está construída, consolidada, sem ter que passar do zero, tendo o conhecimento e a educação que nós temos, que eles nos deram, a responsabilidade ela é muito grande. Você tem que fazer algo realmente diferente, não ficar acomodado ali. E o peso adicional de, e se eu fizer besteira? É verdade. E eu lembro quando eu entrei na Prolar, eu via todo mundo indo a gente chama ele de Vinícius na Prolar, mas no nosso pai... pedindo opinião, perguntando. No primeiro dia que eu entrei na empresa, eu falei assim, um dia eles vão vir até a mim. Pensei isso na hora. Falei assim, eu vou conquistar a confiança deles pra eles me perguntarem. E hoje, assim, eu vejo que a figura dele na empresa é muito importante. Ele roda nossas 7 unidades todos os dias. Mas a gente criou, né, essa confiança nos colaboradores da Prolar, nos nossos líderes de venda, deles acreditarem também na gente. Porque no início fica todo mundo com o pé atrás, né? Quem que é aquele que tá chegando, pessoa nova. E a gente tem que ir com muita calma e humildade também pros funcionários e mostrar que a gente tá
ali pra somar, né? Pra tirar, substituir ninguém, mudar as coisas, mas pra gente melhorar a empresa que já tá rodando. Eu acho que quando você entra na empresa, até é legal a gente entrar nesse assunto também, mas eu acho que as pessoas, elas ficam muito... O filho do dono chegou, né? Assim, e eu acho que é um espaço realmente que você, que nem eu falei, que você conquista, de mostrar que você é sucessor e não herdeiro. Né? E aí que entra, assim, eu falo de seu exemplo em tudo. Seu exemplo até na hora de chegar, na hora de ir embora, no jeito de se vestir muitas vezes. E é isso, né? E você ter um domínio do processo está realmente à frente. Como que foi com vocês isso? Vocês tiveram essa quando vocês entraram de se mostrar, principalmente pela idade também, que vocês começaram muito, muito novos, né, na empresa? Como eu comecei muito embaixo, digo assim, comecei sem mandar em ninguém, eu comecei sendo mandado. Ele colocou funcionários para fazer em mim e falou, é meu filho, mas não é não. Mas acho que funcionário não consegue 100% fazer isso, eu sei disso. Mas eu fui muito devagarzinho. Então eu não cheguei impondo nada, eu não consegui chegar, não era nem a minha função. Teve um dia que eu cheguei e falei, pai, eu tô achando que esse controle de férias aqui tá desculpa a palavra, tá uma bosta. Posso pegar e resolver? Posso pegar e olhar com todo mundo? Porque na época, meu pai nunca foi um administrador de mão na massa de pegar e ver, falar com todo mundo e fazer. Ele nunca foi, assim, diretamente envolvido com as coisinhas do escritório. Ele sempre deixou todo mundo muito solto. E na época não existia controle de férias. Cada um tirava férias com seu próprio Excel. Quando eu entrei lá. Eu falei, posso pegar isso aqui e controlar? Ele falou, agora tá aí, pode resolver. Pra mim, comigo ele sempre foi assim, você quer pegar? Vai. Aí eu falei, beleza. Fui sentando com cada um e falei, beleza, me dá aqui seu controle. Vou colocar, agora o controle é meu. Eu vou fazer. Me fala quantos dias você tem de férias aí. E fui fazendo um por um. Então assim, devagarzinho, eu fui pegando. Até chegar então foi natural. Nunca chegou o ponto que eu falei assim, nossa, chegou, o filho do dono chegou pra mandar agora. Não, eu acho que eles sempre viram como uma evolução muito natural de beleza, agora ele tá assumindo isso aqui. Beleza, ele assumiu isso aqui agora. Até porque você chega cru, né? Como é que você vai chegar mandando, né? Lá na consultora foi assim também. Quando eu entrei, assim, fui fichado lá como estagiário, tive que fazer exame médico, fui lá no Seconce pra poder fazer exame médico e tudo mais, e comecei atendendo no telefone. Então eu falava consultora lá de boa tarde. E isso foi muito interessante porque eu comecei a entender, assim, a empresa como um todo, né? Então, tinha ligação de funcionário, né? De a mulher do funcionário da obra falando que o salário ele já gastou tudo, onde é que tá a cesta básica não chegou, aí tinha fornecedor querendo falar no compra, era cliente. Então, eu comecei a ouvir vários assuntos diferentes que fazem parte da empresa, né? E rodei também dentro da consultora, assim, vários setores. Eu fiquei um tempo em obra para poder entender como que funcionava. Eu lembro que sempre meu pai colocava com uma pessoa diferente, alguma gerência, para eu poder aprender o que ela estava fazendo. Então, eu fiquei um tempo, por exemplo, em obra com meu primo, né, que era engenheiro da consultora. Depois fiquei um pouquinho de tempo no RH para poder entender como que aquilo ali funcionava. Fiquei um pouquinho no setor de compras para entender como aquele setor funcionava também. Depois até com segurança do trabalho, como é que arquivava todos os exames médicos na obra. E depois que eu fui pro financeiro. Então, eu acho que é isso. É um caminho natural. E as pessoas vão vendo que você não chegou ali querendo mandar. Pelo contrário, você vai conquistando o respeito, vendo que as coisas vão sendo... É um caminho natural, que você vai conquistando mais respeito conforme você vai pegando, mais responsabilidade e fazendo por onde também, né? Legal. Exatamente. E até porque você não melhora aquilo que você não conhece. Exatamente. Então, você passar por todos os setores é muito importante pra depois você tiver que tomar uma decisão, igual o ponto, né, que você falou. As férias. E aí você tem que conhecer aquilo. Sim, porque senão como é que você vai melhorar uma planilha? Porque tem coisa que é muito intrínseca no setor, não tá no resultado final. É uma planilha que às vezes só aquela pessoa preenche, não conta pra ninguém. E aí quando você vai ver, aquela planilha que ela criou, que só ela preenche, tá gastando 30% do dia dela. E aí, você conhecendo o setor, você consegue pegar ela, levar para um sistema mais rápido. Então, tem coisas que você só conhece realmente se você entra lá dentro. Tem funcionários antigos do escritório que chegam pra mim hoje e falam, quando você entrou, ele foi inclusive meu chefe quando eu entrei lá. Nossa, era uma criança, hoje em dia eu vejo assim, hoje em dia respeito, o que eu falar, ele inclusive às vezes até tem medo. O cara que antes vivia como criança. E lá na Prolar a gente tem muitos colaboradores e até corretores que estão lá há 25, 30 anos, sabe? Então eles literalmente viram a gente nascer. Tem uma lá no financeiro que tá lá desde antes da gente nascer. Então, realmente, assim, a Miriam, é isso mesmo. Então, é isso, né? Da gente ir conquistando o nosso espaço aos poucos mesmo. E o mais importante que eu vejo hoje é o executar, né? O fato da gente ter executado antes. Né? Justamente pra gente conseguir entender, olha, o que tá eficaz e o que não tá. O que a gente consegue mexer.
É verdade. É isso mesmo. E antes da gente terminar nosso episódio, a gente sempre pede para os nossos convidados deixar 3 lições que vocês aprenderam aí na caminhada. E aí não tô falando só dessa sessão, podem falar o que der no coração, que vocês gostariam de saber quando vocês entraram aí na jornada profissional de vocês. Algo que vocês gostariam de alguém ter contado, ou às vezes contou e vocês não ouviram na época, mas que mudaria muitas vezes o jogo hoje. Nossa, eu acho que assim, uma coisa que meu pai me falou é matemática financeira. Eu acho que para qualquer negócio, matemática financeira é fundamental. Então, foi um recado que ele me deu, talvez tenha sido um pouco mais tarde do que deveria, mas assim, eu acho que você sempre tem que estar por dentro das finanças, em qualquer negócio que você está. Foi fundamental, assim, na minha trajetória, depois ter feito um curso de matemática financeira, um curso de Excel avançado, para poder saber controlar tudo. E eu acho que passando assim para a parte de família, acho que a questão do respeito também, você saber separar as personalidades, né? O que é meu pai e o que é meu chefe, né? O que eu posso falar com meu chefe e o que eu posso falar com meu pai. Porque é um desafio, né? A gente está envolvido no trabalho, no trabalho familiar. Então, essa questão de ter o respeito desde o dia zero, de você saber o que você pode falar ou não falar, né? Acho que são 2 lições, aí depois eu completo com a terceira. Na cabeça, né? Vocês falam muito de digital, e eu fico um pouco mais calado nessa hora, porque eu acho que eu tô no meio das duas, vamos dizer assim, gerações, talvez, não sei explicar isso muito bem. Mas eu não sou tão digital quanto vocês. E... Então, assim, talvez vá um pouco contra... Acho que não vai contra o que vocês estão falando, não. Mas é o que eu peguei de escritório pelo período de crescimento que eu consegui ver desde que eu entrei. Eu entendo que o melhor marketing da minha empresa é o cliente bem atendido. Assim, talvez vale um marketing melhor digital, com certeza, sempre. Mas o nosso melhor marketing sempre foi o cliente bem atendido. 100%, praticamente 100% das vezes. E a segunda, aí vou falar um pouco do um caso pessoal que eu tive ano passado. Eu descobri ano passado que eu estava com burnout. Já há muitos anos. E de lá pra cá eu vim corrigindo muito a forma com que eu administro o escritório. Eu assumia coisa demais. Eu fazia muita coisa para o funcionário que vinha. Só para dar um exemplo. O funcionário ele tinha um problema para resolver. Se ele fosse resolver sozinho, ele ia ficar ali tranquilamente 4 horas tentando resolver. Só que ele via em mim e eu fazia em 15 minutos. Resolvia para ele em 15 minutos. Então esse funcionário, então, no começo eu ficava muito feliz. Sempre fiquei muito feliz de resolver as coisas e resolver problemas. Querido, né? Me senti útil. Útil, E só que o funcionário que fez isso, quando ele tiver o problema a segunda vez, o que vai fazer? Vai resolver? Vai vir do que resolve em 10 minutos. E isso acontecia todo dia, o dia inteiro, com dezenas de funcionários. E chegou num ponto que eu não estava conseguindo mais trabalhar. Eu ficava resolvendo o problema dos outros. E aprender que... Então, se for uma lição genérica, você pode falar assim, uma coisa que eu aprendi de 1 ano para cá. Seu funcionário tem que aprender a fazer. Mesmo que ele sofra mais. Sim. Porque senão você centraliza demais. E a gente tem que aprender a ensinar. Porque eu vejo muito isso na Prolar com as nossas altas gestões, que às vezes fala assim, nossa, eu tô super sobrecarregada, aí eu vou ver a pessoa tá fazendo coisa super operacional, que ela tem gente embaixo pra fazer pra ela, mas ela não quer gastar 20 minutos do dia dela ensinando algo que ela faz todos os dias e que ela... Se ela ensinar bem feito, ela nunca mais vai ter que fazer. Então é você confiar e delegar bem feito. Porque não adianta você falar assim, faz. E aí a pessoa não vai saber fazer. Isso, saber delegar, sem dúvida. Saber delegar. Com certeza seria uma terceira lição minha também, porque por muito tempo eu fui essa pessoa, né? Então, deixa eu resolver que eu sei fazer isso aqui rápido, né? Deixa eu liberar isso daqui. Sim. E acaba que no final você acha que você está sendo uma pessoa que resolve todos os problemas, mas você pode estar criando um outro problema, que é você deixar de não ter tempo para poder fazer coisas novas, coisas melhores, né? Você crescer. Então, eu me vi por muito tempo, assim, com muita função, que às vezes eram funções que até operacionais, que eu poderia delegar, mas achava que eu sabia fazer melhor e que por isso eu que deveria fazer. E perdendo o tempo de trazer coisas novas para a empresa. Talvez pela essa própria pressão de responsabilidade. De que você, meu pai sofreu aquilo tudo, eu tô aqui tranquilo demais, eu tenho que assumir, basta que eu faço. Ele trabalha muito, tem que trabalhar muito também, né?
E isso é uma diferença, né? A gente tem... Deixa eu não sei. Desculpa, você falou você Uma errado. diferença muito grande da geração que eu vejo é hora de trabalho. Nossos pais achavam que trabalhar muito era trabalhar muitas horas. Já a nossa geração, eu acho que é o contrário. É trabalhar horas ideais, né? Poucas horas, né? Mas horas ideais de forma eficiente. Então, não é você ficar no escritório de 6 à meia-noite, igual nosso pai fazia. Mas é você ficar lá de 9 às 6 e ter um dia super produtivo, fazer tudo que tinha bem feito e saber chegar em casa pra descansar também, né? Isso é importante. Sim. Eu acho que a vida fora do trabalho ela é muito importante pra te ajudar a ter um dia produtivo. Sim. Né? Isso aí, acho que isso não era muito valorizado por eles antigamente, né? Meu pai, a gente só via ele fim de semana, né? E domingo, porque sábado era dia de trabalho também. Verdade, dia de plantão, né? Isso mesmo. Muitas vezes o cliente comprava era no sábado de manhã. Tinha sábado que Gente, o papo tá muito bom, a gente podia estender mais 1 hora, mas queria agradecer muito a presença de vocês no nosso episódio aqui do segunda temporada do ProLarcast. Obrigada pela presença e muito obrigada pela audiência. Obrigado, gente. Obrigado, Gabi. Obrigado, Aninha. Foi muito legal. Obrigada. Obrigado a todo mundo. Obrigada.